Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o presidente aqui da sessão, o senador Exalci Lucas. Prazer voltar aqui ao Senado. Eu que fui dessa casa como assessor do senador José Serra e depois diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. E o senador Exalci foi um dos principais apoiadores e que ajudou a consolidar a instituição naqueles anos iniciais. Então, aproveito para, de público, cumprimentá-lo e agradecer também por esse convite e cumprimentar os colegas, os representantes, especialistas que estão aqui hoje também. Eu vou fazer uma fala de cunho mais geral, né, nesse tempo que me foi dado, com base num capítulo que eu publiquei recentemente no livro do professor Fernando Facuri Scaff, do Largo São Francisco, a respeito dos problemas da Emenda Constitucional 132 e, consequentemente, da sua regulamentação. A primeira questão que preocupa é o excesso de regimes específicos e de exceções. A alíquota geral estimada nas nossas contas lá na Warren, ela chega a 33%. Mas o projeto de lei complementar prevê uma trava. Essa trava não vai funcionar, porque a Constituição vale mais do que a lei complementar, percebe? E o princípio que está garantido na Constituição é que a arrecadação dos entes nunca poderá ser menor do que aquela calculada num cenário de referência. Sabe-se Deus o que é o cenário de referência, que algum economista vai calcular, obviamente, com base em algumas premissas, senador. Então, evidentemente que entre uma trava prevista na lei complementar, se assim aprovada, e a garantia da arrecadação, prevalecerá a segunda. Portanto, a alíquota calculada para garantir as exceções, para garantir os regimes específicos e diferenciados principalmente, e para garantir a manutenção da carga tributária, que é disso que se trata, vai precisar ser muito maior do que aqueles 26,5%. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o chamado split payment. Tem sempre um nome bonito para uma coisa que ninguém sabe explicar ou que ninguém soube explicar até o momento, que é um sistema para divisão dos recursos, para devolução de crédito para os contribuintes e para partilha dos recursos arrecadados entre estados, municípios e União. Como vai funcionar? Aproveito o doutor Tiago aqui também para questionar a Fazenda, que poderia trazer exemplos, simulações para os senadores e para a sociedade como um todo. Porque é um sistema que ninguém conhece, não se sabe como vai ser aplicado. Mas 172 países adotam. Adotam? Quer dizer, como funciona? Como é que funciona na Alemanha? Como é que funciona no Canadá? Vamos mostrar para fazer uma coisa didática, né? Então, e dentro do split payment, tem duas questões que tocam essa casa, que é a casa da federação. A primeira é, um governador ou governadora de estado vai perder a ingerência, o controle da sua arrecadação, que vai ficar a cargo de um comitê gestor, com 54 membros. Todas as questões de conflito, de contencioso administrativo tributário, de contendas ou de dificuldades ou de conflitos de interpretação de um auto de infração, por exemplo, lavrado no Acre, no Ceará ou em São Paulo, vão ser dirimidas por meio do comitê gestor. Quem vai ser a mão de obra desse comitê gestor? Os servidores dos estados e dos municípios, eles vão ser alçados a servidores federais? Os procuradores de estado, mesma coisa? O projeto de lei complementar prevê uma coisa que me parece espantosa, que é um fórum de procuradores para dirimir esses conflitos. Isso não tem absolutamente a menor chance de dar certo. Então, essas são as principais questões que eu queria trazer, senador. E uma adicional, que é a questão do IBS especificamente. A CBS me parece que vai funcionar bem porque é uma transição curta, a Receita Federal tem uma expertise fantástica, tem auditores fiscais muito experientes, e, na verdade, a CBS é a junção do PIS/PASEP e da COFINS, que o próprio Jorge Rachid, ex-secretário da Receita, já propunha fazer por lei ordinária. Justiça seja feita. Já o IBS é uma grande confusão, porque, veja, nós vamos pagar uma fatura de 790 bilhões de reais, senador. Se pegar tudo que os fundos vão receber, pela compensação do fim dos incentivos do ICMS, o Fundo de Desenvolvimento Regional e os outros fundos previstos, já começam com 8 bilhões de reais em 2025. O IBS é só 2033 para valer, funcionando depois da transição. Mas os fundos já começam a receber dinheiro em 2025. Se somar de 25 a 2043,
são 790 bilhões de reais. E isso é um preço explícito que está sendo pago para se aprovar uma reforma tributária que, na minha modesta opinião, no que se refere ao IBS, é uma aventura. E nós vamos ter que ter uma contra-reforma para corrigir o IBS, porque, veja, a transição, o IBS começa com 0,1%. O valor que se vai arrecadar com esse 0,1% vai ser dividido entre o custo de gerenciamento do comitê gestor e a transferência para os fundos. Um pedacinho desse 0,1 já vai para os fundos. Quando, em 2029, a transição do IBS de 4 anos do ICMS mais ISS começar para valer, né, para o IBS, você vai reduzindo 10% ao ano todas as alíquotas do ICMS e do ISS. Então, lá em dezembro de 32, as alíquotas do IBS vão ser aquelas correspondentes ao necessário para compensar essa redução de 40 pontos percentuais. Por exemplo, se o ICMS, num determinado local, tiver uma alíquota modal de 20%, você vai reduzindo 10% de 20% em 4 anos, até que em dezembro de 32, a alíquota do ICMS, a modal, nesse exemplo simples, ainda vai ser de 12%. Então, nós ainda vamos ter um ICMS gigantesco na boca do gol, na véspera de terminar a transição. E qual que é o incentivo que se coloca, portanto? Você já vai ter pago uma dinheirama, a CBS já vai estar funcionando a pleno vapor e o IBS ainda vai estar engatinhando. Possivelmente uma prorrogação de prazo, ou possivelmente uma agregação do IBS na CBS, o que precisaria de uma PEC, etc., mas seria péssimo para a federação, porque você teria um IVA nacional que teria que ser repartido de alguma maneira. Então, eu trago essas questões de fundo, senador, e agradeço pelo tempo e fico à disposição aqui para perguntas e colocações. Muito obrigado.